Canal Assembleiano Apologista. Paz e graça a todos que estão conectados aqui no canal Assembleiano Apologista. Hoje aqui no canal é dia de debate. Nós iremos ver um debate entre Moisés Amâncio e o católico Raimundo Rodrigues. E o tema do debate é: Deus ordenou seus servos fazer imagens para adorar? Mas antes de irmos para o debate, gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que viesse a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e deixe também o seu like. Boa noite, Raimundo. Nós estaremos aí iniciando a nossa palestra bíblica com o seguinte tema: Deus, ele ordenou com que os seus servos eles viessem a fazer imagens de escultura para a adoração. Esse é o tema aí da nossa palestra bíblica, do nosso debate. E o ponto de vista que eu vou defender nesse debate é que o nosso Deus, ele nunca mandou alguém fazer uma imagem de escultura e adorar essa imagem de escultura. Quando nós lemos em Isaías capítulo 42, versículo de número 8, lá está dizendo assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então, eu gostaria de perguntar ao nobre amado Raimundo, que ele com certeza ele vai defender aí o ponto de vista católico. Gostaria de perguntar para ele o que ele entende, qual é o ponto de vista dele sobre esse assunto, se Deus ele ordenou com que os seus servos viessem a fazer imagens de escultura para adorar essas imagens de escultura. Então fica essa pergunta aí, e que o nobre possa estar falando o ponto de vista que ele vai defender. Boa noite, meu irmão. É Moisés que está falando, é? Não? Tá bem sim. E você, como tá? Meu amigo Moisés, primeiro, Deus não manda fazer imagem para adorar, né? Você já está bem equivocado, né? Deus não manda fazer imagem para adorar. Deus, ele proíbe imagem, né? Ou seja, imagem de ídolos, né? Deus proíbe imagem de ídolos, né? Até porque Deus, ele é um Deus ciumento, né? Você sabe disso, que Deus é um Deus ciumento. Então, quando ele manda fazer imagens, quando ele faz a imagem, não é para adorar, né? Então, por que Deus ele manda fazer imagem? A imagem é justamente para ter uma referência por aqueles que realmente viveram a pessoa de Cristo, né? Isso nós vamos ver lá em 1 Pedro, né? 1:4, né? Se eu não me engano, versículo 1 Pedro 1:4, né? E que aqueles que participaram, aqueles que viveram, né, com Cristo, para dar uma referência a quem eles são. Por isso você vai ver também em 1 Coríntios 11:1, que Paulo vai dizer que sejam meus imitadores, né? Seja meus imitadores. Então, quando Deus manda fazer imagem, justamente para isso, para a gente ter uma referência por aqueles que foram um dia, né, amigos, cegos do seu Filho Jesus Cristo. Então a gente também tem uma referência a eles. Então a imagem é para isso, é para você ter uma referência e não para adorar, porque a Bíblia nunca vai falar e nunca disse para você fazer imagem para adorar, né? E a doutrina da igreja também nunca falou isso. A imagem existe, a imagem Deus manda fazer justamente nesse sentido. E eu espero que você entenda isso, porque como eu falei, se você acreditava na palavra de Deus, né? E acho que pelo jeito, acho que não. Então vai ficar difícil a gente dialogar esse tema. Vejamos aí que o nosso amigo Raimundo, ele já começou aí na palestra bíblica dizendo que Deus, ele proíbe fazer imagem para adorar. Deus, ele proíbe com que alguém venha fazer uma imagem e adorar, né, prostrar perante essa imagem. Mas o que é uma pergunta? O que é uma adoração? Antes disso, eu gostaria de dizer também que nós estamos fazendo essa palestra bíblica aí simplesmente
né, para trocar conhecimento, aprender um com o outro. E nós evangélicos, nós estimamos muito, né, os católicos, nós amamos os católicos, não temos nada contra os católicos. Então que fique bem claro nessa palestra bíblica aqui, que eu tenho um carinho muito grande pelos católicos, tenho amigos católicos e não tenho nada contra os católicos. Mas o que nós iremos fazer nessa palestra bíblica aqui é decorrer sobre a palavra de Deus e se aprofundar um pouquinho melhor para aprender realmente o que a Bíblia ensina sobre o assunto. E a pergunta é a seguinte: o que é adoração? Quando nós lemos no dicionário português, o significado de adorar é prestar culto a um ser superior, prestar culto a uma divindade. E prestar culto a uma divindade é veneração. Então, ter uma imagem, né, é uma coisa. Ter uma imagem é uma coisa. Fazer uma imagem é uma coisa. Igual a foto dos nossos parentes, porque nós não adoramos a foto dos nossos parentes. Agora, rezar para uma imagem, né, direcionar louvores a essa imagem, se ajoelhar perante essas imagens, prostrar perante essas imagens, isso aí já é uma outra coisa, isso já é adoração. Então eu gostaria de perguntar ao nobre Raimundo aí o seguinte: se na Igreja Católica, se as pessoas elas prestam louvores às imagens de escultura, se elas ajoelham perante as imagens de escultura, se elas adoram a imagem de escultura, né? No caso aí prestar louvores direcionado e se ajoelhar perante elas, ou seja, rezar também para estas imagens. Então essa é a minha pergunta para o Raimundo. É como você está falando aí, né? O que é adoração? Adoração é quando você coloca um ser, né, uma divindade no lugar de Deus, né? E adora aquele ser, né, aquela divindade. Então, isso é adoração, né? Quando você coloca um ser no lugar do verdadeiro Deus e é para adorar. No caso das imagens, não é assim, né? Todo mundo sabe que não é assim, tá entendendo? Porque a gente sabe, como eu acabei de falar, as imagens é foto, né? É reflexo de uma pessoa que aqui foi um dia, né? Aqui foi um dia, aqui ela representou, aqui ela deixou o legado dela, né? Ela tem a história dela. Você vê que se você estudar a história dos santos, ele tem as histórias deles aqui, o que eles foram, né? E para quem estuda a história dos santos, vai se apaixonar pela história dos santos e vai ser um São Francisco de Assis, vai ser um São Pedro, vai ser um São Paulo, né? Vai ser qualquer outro santo, né? Pela história que eles construíram aqui e deixaram, né? O legado, né? Então, justamente é isso, porque as imagens não é para você prestar culto, né? As imagens, você vê lá em Josué, não sei se é em Josué, não, em Cântico dos Cânticos, que vai ter lá que o rei, o povo se prostra ao rei, ao Senhor, ao Deus, e o povo referencia o rei. Então você vê duas diferenças aí de reverenciar, de venerar, de respeitar, né, de reconhecer alguém, né, do que adorar. Então você vê totalmente diferente aí o que é adorar e o que é reverenciar, o que é venerar, né, o que é ter respeito, o que é reconhecer aquela pessoa, a importância da pessoa. Então, as imagens aí justamente é isso. É você não fazer, não prestar culto, né? Você colocar aquela pessoa daquela imagem no lugar de Deus. Jamais isso, até porque se acontecesse isso, seria idolatria, de fato. Aí consiste a idolatria, né? Mas só que não é assim. Então você tem de entender a fé de um povo. A fé de um povo você tem de entender, você tem que conhecer. E a Bíblia vai nos ensinar essa fé do povo, tá entendendo? Interessante que lá em Jó, Deus manda, Deus manda o homem ir até Jó, né? E Jó que vai, tipo assim, vai decidir o que vai acontecer. Interessante isso, né? Deus manda a pessoa ir até Jó, né? E lá Jó é que vai decidir, tá entendendo? Então interessante é isso aí.
Então a gente tem que saber tudo isso aí para a gente não levar para o outro lado, para a gente não sair do contexto, porque se a gente levar a adoração, a imagem, tudo é junto, então a gente já sai do contexto. A gente não está falando a palavra de Deus como ela realmente fala. Agora uma pergunta para você, meu irmão. Quando Deus mandou fazer a imagem da serpente de bronze, mandou Moisés fazer, ele mandou para adorar, ou qual foi o propósito daquela serpente de bronze que Deus mandou levantar? Então me responda aí. Deus mandou para adorar ou teve outro propósito naquela imagem da serpente? Me diga aí. Bom, então vamos lá, Raimundo. Você perguntou aí, né? A imagem da serpente lá que Deus mandou Moisés fazer. Qual foi o propósito de Deus mandar Moisés fazer aquela serpente? Foi para adorar aquela serpente? Você perguntou. Então, quando nós lemos lá em Números capítulo 21, versículo 8 e 9, nós vamos ver lá que Deus ele mandou Moisés fazer uma serpente de metal. Por que Deus mandou? Qual foi o propósito? É para com que as pessoas que estavam sendo picadas ali por aquelas cobras, elas olhassem para aquela serpente de bronze e elas viessem a ser curadas. Deus ele mandou fazer a serpente porque a serpente ela é venerada pelos egípcios e a serpente ela simbolizava proteção, saúde e sabedoria. Até os dias de hoje, né, se for ver, a serpente na medicina simboliza, né, saúde. E também a serpente que Moisés ela fez, essa serpente ela tipificava Jesus. Essa serpente apontava para Jesus sendo crucificado. Está lá em João capítulo 3, versículo 14. Lá diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então foi por esse motivo que Deus ele permitiu Moisés fazer essa serpente de metal. Mas quando o povo, essa serpente de bronze, né, de metal, mas quando o povo de Israel ele começou a adorar essa serpente de bronze, né, Deus ele mandou com que o rei Ezequias viesse a espedaçar. O rei Ezequias ele despedaçou essa serpente. Está lá em 2 Reis capítulo 18, versículo 4. Por quê? Porque a nação de Israel estava adorando essa serpente de metal aí que Moisés havia feito. E agora, como é que fica? E como eu já te disse, né, no dicionário português, o significado de adorar é prestar culto, né, a um ser superior, prestar culto a uma divindade, isso é veneração. Então, ter uma imagem é uma coisa, né, que nem eu já disse. Agora, a gente rezar para essa imagem, né, se a gente tiver uma foto, normal, a gente não adora essa foto. Agora, se a gente tem uma imagem de escultura na nossa casa ou na igreja e rezar para essa imagem, direcionar louvores, se ajoelhar perante essa imagem, isso aí já é adoração. E o nosso Deus ele não se agrada disso. Aí eu gostaria de te fazer uma pergunta para você. Nós sabemos que na Igreja Católica existe um ensinamento que para Maria é uma hiperdulia, no caso. O que é uma hiperdulia? É uma veneração mais elevada para Maria. Aí eu queria te perguntar, né, porque hiperdulia significa alta veneração. Gostaria de te perguntar, o que é essa hiperdulia para Maria? Maria ela pode ser adorada pelos católicos? Antes de responder essa última pergunta sua aí, no caso de adoração, de veneração, Cornélio, quando ele se prostrou diante de Pedro, foi para adorar, foi? Foi, né? Foi para adorar. E aí o que aconteceu? Pedro repreendeu na mesma hora, não foi? Não repreendeu? Certo. Mas lá quando Paulo estava preso, o carcereiro se prostrou diante de Paulo. Paulo repreendeu o carcereiro? Ou não? Paulo não repreendeu o carcereiro. Por quê? Porque ele não teve intenção de adorar. Ele se prostrou, mas não adorou. Foi diferente do Cornélio, que o Cornélio se prostrou para adorar, né? E na mesma hora, Pedro, ele repreendeu o Cornélio, não foi isso? Agora outra coisa, meu irmão, você não está sendo honesto.
Você não está sendo honesto. Você está batendo na mesma tecla de idolatria, de adoração. A gente está aqui explicando as coisas para você. Eu não estou explicando aqui parte por parte. A questão já deu exemplo para você aqui de referência, de veneração, de respeito para o rei, e para Deus foi adoração, né? E aí aqui a gente está falando, agora quando você joga, você lança sua pergunta, você já vem com bomba, você já está bombardeando. Ah, adoração para Maria. Ah, adoração para Maria. Não, que isso, não faça isso não. Né? A gente está falando aqui de adoração, veneração, né? De ídolo e de imagem. Ídolo e imagem, que é totalmente diferente. Ídolo e imagem, veneração e adoração. Então, você não está jogando honestamente, não. Você sempre está jogando a questão de adoração. Ah, adoração. Ah, por que você adora Maria? Ah, porque você adora adoração. Não, não é assim. Porque a doutrina da Igreja Católica, ela não ensina assim. Ela não ensina assim porque a Bíblia não ensina. Porque tudo que a Igreja Católica ela faz está baseado na palavra de Deus. Ela não está fora da palavra de Deus, ela está dentro da palavra de Deus. E as pessoas que contradizem a palavra de Deus por não entender a palavra espiritualmente, mas sim carnalmente. E aí que está a diferença. Então a gente tem que ser mais honesto, tem que ser mais coerente nessa questão, porque aí vai ficar difícil, Bom, você aí citou sobre quando o carcereiro ele se prostrou ali perante Paulo e Silas, né, ali na prisão. Porque nós vemos ali que perto da meia-noite ali houve-se um terremoto, porque Paulo e Silas eles estavam cantando hinos, louvores, adorando a Deus, né? E aí a Bíblia fala que de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E aí o que aconteceu? O carcereiro, vendo que as portas da prisão estavam abertas, ele achou que os presos iam fugir. O que ele fez? Ele tirou a espada dele e quis se matar, né? E aí o apóstolo Paulo clamou para ele com grande voz, né? Falou para ele: não faças nenhum mal contra a sua vida, porque nós estamos todos aqui. E, e aí, então, naquele momento ali, o carcereiro ele deu um salto, né? E pulou na frente do apóstolo Paulo e na frente de Silas e prostrou. Realmente a Bíblia fala aqui que prostrou perante ele, só que já no versículo 30 já vai falando que ele prostrou, mas logo ele já se levantou e tirou Paulo e Silas para fora ali do cárcere. Você está entendendo? Então aqui realmente não foi nenhuma adoração. O carcereiro ele não adorou Paulo e Silas. E aí, naquele momento que ele tirou Paulo e Silas para fora, ele perguntou para Paulo e Silas que era necessário que ele viesse a fazer para ele poder ser salvo. Aí Paulo e Silas disse para ele, né, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, né? E ele creu no Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora eu já te fiz uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta de novo, bem objetiva. A pergunta é a seguinte: quando os católicos se reúnem, né, quando os católicos fazem procissão, eles prestam louvores às imagens, né, que são chamados de santos na Igreja Católica, eles se prostram perante essas imagens, porque o que a gente vê na Igreja Católica é isso, os católicos se prostrar perante a imagem, rezar para a imagem. Não tem uma reza para Maria, que a reza metade foi pega do livro ali de Lucas, que fala, né, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, Jesus, né? E metade dessa reza foi, né, inventada, porque não tem na Sagrada Escritura. Então, se tem uma reza para Maria e para outras demais santos da Igreja Católica, outras imagens de escultura, então fica a pergunta para você novamente: os católicos não estão adorando o santo ali, a imagem de escultura? A pergunta aí, meu irmão, você faz essa oração, que é uma oração bíblica, né? São duas orações bíblicas, né? Que nós rezamos, que nós oramos, a Igreja Católica, os católicos rezam, porque é bíblica. O Pai Nosso, né? Que o próprio Jesus
que nos ensinou, né? Ensinou os apóstolos e consequentemente a nós. E Ave Maria, né? Que é o anjo, né? O anjo do Senhor, já quando ele se apresenta para Maria, fala Ave Maria, cheia de graça, né? E essa questão aí que você falou, que não tem, meu amigo, meu irmão, eu já falei para você, tudo está na Bíblia, tudo está na Bíblia, a Ave Maria está tudo na Bíblia, tudo é bíblico, ninguém vai inventar nada que não está na Bíblia. Por exemplo, as seitas, né? Quantos nomes de seitas que existe hoje no mundo? Onde está na Bíblia? Onde está? Me mostra onde está na Bíblia esse nome dessas seitas que inventa a cada dia, a cada hora, com cada nome diferente. Me apresente, me mostra aí um versículo, né? Não tem, meu irmão. Ou seja, vocês estão fora do contexto, vocês estão fora da Bíblia, estão fora da palavra de Deus. E a palavra de Deus e Ave Maria, como o Pai Nosso, está na Bíblia, é bíblico. E a questão, o cumprimento da Ave Maria é bíblico também. É por isso que tem a Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo é bíblico, tudo texto por texto, versículo por versículo, cada palavra, cada frase é um versículo bíblico. Então você fica aquela questão, meu irmão. Você fala, você diz, eu pergunto, você pergunta, eu falo, você fala, mas sempre vai ficar naquela martelada, aquela martelada. Ah, é a imagem, aí assim, e por que assim? Ou seja, fica difícil. Por isso que eu perguntei para você. Por isso que eu perguntei para você se você acreditava na palavra de Deus. Você crê na palavra de Deus. E você disse que crê. Você disse que acredita, você crê. Mas pelo jeito não. Porque você está indo contra a palavra de Deus. Você está indo contra a palavra de Deus. Como eu já falei aqui, você só está bombardeando. E é idolatria, idolatria, idolatria. Aí fica difícil a gente conversar. Por isso que eu estou falando. Porque aí a gente não vai falar a mesma língua. A mesma palavra, o mesmo idioma. Aí fica difícil, porque você só vai bombardear. Ah, porque você faz isso? Isso é idolatria. E porque você já vai com aquela agressão, né? A agressividade de vocês, como a gente sabe como é que é. Então fica difícil essa questão de você falar o que é imagem e o que é idolatria, né? O que é veneração e o que é respeito, né? Aí fica difícil, meu irmão. Fica muito complicado a gente conversar, porque vai ficar na mesma tecla, e depois, no final da história, a gente não resolve nada. Não sai, pode dizer assim, não saiu um retorno, né? Não saiu retorno, porque a gente está explicando aqui, a Bíblia explica, a Bíblia fala, né? Aí você fala, eu falei aí, deu o exemplo de Paulo, né? Eu falei de Paulo, aí eu pergunto para você, quando você se prostra diante de uma pessoa, é para adorar? O seu sentido é para adorar? Quando você se prostra diante de uma pessoa, quando você faz uma referência a ela, né? Já é para adorar. Se eu tomar benção para os meus pais, se eu tomar benção para os meus pais, de joelho, por exemplo, já estou adorando meu pai, minha mãe, porque eu tomei de joelho, já estou adorando, aí fica difícil, meu irmão. Então você tem que ver o sentido daquilo que nós fazemos. Qual é o sentido daquilo que eu faço? Tu está entendendo? É isso que tem que entender. É o sentido que está em nós, dentro de mim, dentro de você, né? Quando você é mais ou menos assim. Quando você olha uma mulher atraente, se você quando você olha para ela, você tem aquele desejo, ou não tem desejo, apenas olhou, não é isso? Apenas olhou uma mulher atraente, né? Uma mulher, claro que uma mulher atraente, ela chama muita atenção, o homem deseja aquela mulher, não é isso? Mas todo homem vai desejar aquela mulher? Não. Então é mais ou menos por aí também, não é isso? Então se você olhar uma mulher atraente, você já vai desejar ela, só porque a mulher é atraente, só porque a mulher é bonita, chama atenção, só por causa desse fato você já vai desejar ela, você já está com outro sentido? Não, eu tenho certeza que não. Né? Então é isso, a adoração é quando você tem intenção para aquilo ali. A adoração quando eu tenho intenção para adorar. Quando eu não tenho, eu não vou adorar. Por mais que eu me prostre, por mais que eu me curvo, né? Por mais que eu faça minha referência, mas não é para adorar. Não é para adorar.
Tá entendendo? Porque quando você se curva, você se prostra, não é para adorar. Isso é gesto de humildade, de reconhecer quem é aquela pessoa, né? É gesto de humildade. É isso que acontece. Totalmente de idolatria. Totalmente se for para adorar alguém, um objeto, o que seja, que vocês acham que seja. Aí fica difícil, né? Gostaria de te falar sobre a importância de Maria para os evangélicos. Será que Maria ela é importante só para os católicos e para os evangélicos? Para os evangélicos também Maria é importante, porque Maria ela é mãe terrena de Jesus e ela é muito importante não só para os católicos, mas também para nós evangélicos. E lá em Lucas, como eu já disse, capítulo 1, a partir do versículo 26, o anjo Gabriel, ele chega até a ela, né, até Maria, e disse: Salve agraciado, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus, e será chamado o Filho de Deus. Então, note aí que Maria, ela foi escolhida, né, agraciada entre milhares de mulheres virgens daquela época. Então ela foi escolhida por Deus, agraciada por Deus entre milhares de mulheres virgens daquela época, para poder ser a mãe, né, do Salvador do mundo. Por isso que ela é muito importante também para os evangélicos. Aí eu te pergunto, a segunda parte da reza, né, você sabe que ela foi inventada, porque não tem no livro de Lucas, a segunda parte da reza que se faz a Maria. Aquela parte que fala assim: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Essa parte não se encontra na Bíblia, meu querido. E também, quando o anjo Gabriel ele veio falar com Maria, eu te faço a pergunta: ele veio ensinar as pessoas a rezar para Maria? Ele veio ensinar alguém a rezar para Maria, a adorar Maria? Uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer é se Maria, quando vocês fazem essa reza para Maria, se ela ouve, se ela escuta, se ela responde à reza de vocês. Então fica essa pergunta aí também. Essa questão aí que você está falando de Nossa Senhora, mais uma questão sua aí, né? Está falando, mais uma vez você batendo na tecla. Não, que foi inventado. É porque está um pouco tarde. Está um pouco tarde. E o celular está um pouco, né? Mas, mas amanhã, mas amanhã eu vou dar a oração da Ave Maria completa para você. Vou mandar pelo zap, versículo por versículo, tá certo? Eu vou mandar completo para você. Amanhã eu vou mandar para você, tá bom? Aí você vai ler, você vai pegar a sua Bíblia e vai ver se está ou não está na Bíblia toda a oração da Ave Maria, tá certo? Depois a gente continua, porque já está um pouco tarde, mas é complicado. Mas é complicada a nossa conversa. Sempre é complicado um protestante com um católico debatendo não só a questão de imagem, mas qualquer outro assunto, qualquer outro debate. É complicado, é muito complicado mesmo. Meu irmão, é complicado, né? O que eu tô falando aqui é complicado, né? Como eu tô falando, só bombardeando, né? A gente tá mostrando aqui, tá falando, né? Mas pelo jeito é complicado, né? Então a questão de Nossa Senhora, não somente Nossa Senhora que ouve as nossas orações, mas todos aqueles que já estão também na glória de Deus, né? Então você vai olhar lá em Apocalipse, né? O que os santos estão fazendo, né? O capítulo 8 e o capítulo 5 de Apocalipse vai mostrar o que eles estão fazendo. Se eles estão fazendo é porque eles ouvem a nossa oração, não é isso? É porque eles estão ouvindo a nossa oração. Então os santos estão aí, ó. Então eles não é por eles, é por nós. Os santos que hoje se encontram na glória, se encontram no céu, eles pedem, não é para eles, porque já se encontra lá, é para nós, aqui na terra, é para nós que eles fazem as orações pedem. Então só você ver lá em Apocalipse, você vai descobrir, você vai ler, você vai
ouvir o que os santos estão fazendo por nós, o que os santos fazem através das nossas orações a eles, o que eles estão fazendo, tá entendendo? E aí, como eu estou falando, essa questão aí... No momento agora, eu gostaria de falar sobre que os católicos, eles prestam uma hiperdulia para Maria, né, o significado de hiperdulia, depois eu estarei falando também sobre a questão da intercessão dos santos. Então é o seguinte, nós sabemos que os católicos, eles prestam uma hiperdulia a Maria. Hiperdulia significa alta veneração. E o engraçado é que a palavra venerar, ela é sinônimo de adorar, ou seja, tem o mesmo significado de adorar. Então isso significa que os católicos, eles fazem uma adoração mais elevada a Maria. Mas lá, como eu já disse em Isaías 42, versículo 8, lá diz que Deus, ele não divide a sua glória nem seu louvor a imagens. E nós sabemos que Maria, ela não tem atributos divinos. O que é atributos divinos? Atributos divinos é a onisciência, a onipotência e a onipresença. A Bíblia mostra que só Deus Pai, só o Filho e só o Espírito Santo têm esses atributos divinos. Portanto, então, Maria, ela não pode ouvir a reza de ninguém, porque ela não é onisciente. E então, se fosse verdade que Maria, ela ouvia a reza das pessoas, ela teria filas incontáveis, porque os católicos são bilhões no mundo todo. Se Maria ouvisse a reza de cada um dos católicos, ela teria filas incontáveis para responder, porque Maria não é onisciente. A Bíblia mostra que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo que são o onisciente, onipresente e onipotente. E também nós sabemos que os católicos dizem que Maria é virgem até hoje, mas Maria, ela não é mais virgem. Porque olha essa expressão lá em Mateus capítulo de número 1, versículo 25. Lá está dizendo assim: José não a conheceu até que deu à luz a Jesus, mas depois ela teve vários filhos. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 55, e está lá em Marcos capítulo de número 6, versículo 3. E nós sabemos também que Maria, ela só foi salva, Maria, ela recebeu salvação, né? Mas por que ela foi salva? Ela só foi salva porque ela creu em Deus como seu Salvador. Está lá em Lucas capítulo de número 1 e versículo de número 47. Lá Maria disse assim: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E nós sabemos também que Maria não pode interceder por ninguém, porque a Bíblia fala lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem. Gostaria também de estar falando agora sobre a intercessão dos santos. Para os católicos, os santos são pessoas boas, né, que quando morreram, quando essas pessoas elas morrem, elas são canonizadas. E para eles, essas pessoas, depois de morta, elas passam a ser um santo, né, ou seja, um intercessor. Mas quem pode fazer oração intercessória? Uma pergunta: quem que pode fazer uma oração intercessória? São somente as pessoas vivas que podem fazer uma oração intercessória, porque nós vemos lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, lá dizendo assim: orai um pelos outros, ou seja, só os vivos podem orar pelos vivos, não os mortos. E lá no céu também nós sabemos que o Espírito Santo é ele que é o nosso intercessor. Lá fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, está lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. E além do mais também, as pessoas que morreram, elas não podem interceder por nós, porque lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, lá está dizendo que a pessoa que morre, ela não sabe de mais nada do que se faz debaixo do sol, ou seja, ela não tem mais ligação nenhuma com esse mundo aqui na terra. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, lá fala que o homem ele está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. E nós sabemos também que os católicos eles têm milhares de santos, né? Mas uma pergunta: quem que a Bíblia ela chama de santo? A Bíblia ela ensina que a igreja que é santa, está lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. E a igreja somos nós que somos santos, né? E templos e moradas do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículo 19. E Deus ele nos disse, né, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16: sede santo porque eu também sou santo.
Em Apocalipse capítulo 22, versículo 11, parte B, diz assim: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, lá está dizendo que sem a santificação ninguém verá a Deus. Nós sabemos também que os católicos costumam dizer que, né, o santo curou, né, recebeu uma cura de um santo, ou recebeu uma cura de Maria. Mas lá em Isaías 48, versículo 5, lá diz para a nação de Israel, Deus ele disse assim: eu vos anunciei e vos fiz ouvir, para que não dissesses, o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura as mandou. Ou seja, quando nós recebemos uma cura, ninguém pode dizer que foi uma imagem de escultura de um santo que curou aquela pessoa. E a Bíblia reprova esse tipo de coisa, está em Isaías 48, versículo 5. Gostaria também de citar mais alguns versículos aqui, a Bíblia proibindo fazer imagens de escultura para adoração. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz assim, que os idólatras não herdarão o reino do céu. Em Abacuque, capítulo de número 2, versículo 18, diz assim, que aproveito tem a imagem de escultura que o artífice esculpiu, fazendo ídolos mudos, a imagem que ensina a mentira, fazendo com que o artífice confie na sua obra. Lá em Miqueias, capítulo de número 5, versículo 13, diz assim, na Bíblia Católica, Miqueias capítulo 5, versículo 12, lá diz assim, ó, arrancai do meio de ti as tuas imagens e as tuas estátuas, e não se inclinará mais diante das obras das suas mãos. Aí eu gostaria de te perguntar, Raimundo, se mediante esses argumentos e todos esses versículos bíblicos a respeito de adoração de imagem, de se prostrar, cantar louvores, rezar, fazer uma petição, né? Eu gostaria de saber se é correto, né, a gente prostrar perante uma imagem, né, rezar para ela, se essa imagem ela vai ouvir a nossa prece. Meu irmão, a gente vai parar por aqui que você não entendeu nada, né? Você vai totalmente contra a palavra de Deus, você vai mais para agredir nós católicos e a Igreja Católica, sendo que eu estou falando para você, sendo que tudo isso que você pergunta, que fala, tudo está na Bíblia, tudo está na Bíblia. E quando eu falei uma coisa para você sobre as seitas que surgem todo dia com os nomes diferentes, você não mostrou nenhum capítulo. Ah, mas quem está errado é o católico, quem está errado é os católicos, quem está errado é a Igreja Católica, porque acredita em Maria, porque pede para ela, porque é assim, porque faz a oração, não sei o que. Aí fica difícil, meu irmão. Fica muito difícil a nossa conversa, porque eu estou mostrando, aí você só vai agredindo, né? Só agressão, 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 e sim, porque assim já está. Agora você já está vendo, já está puxando outros assuntos, já está saindo da parte de imagem, já está indo para outros assuntos também que é bíblico, né? Tudo que você falou, que é bíblico, aí que você está falando, tudo tem resposta. A Bíblia nos diz o que acontece com vocês, porque vocês não lêem a Bíblia. E quando vocês lêem, vocês interpretam do jeito de vocês, do que vocês querem, e do que vocês não querem, vocês deixam de lado. É por isso que existe essa situação. Então, infelizmente, não dá para a gente conversar, porque você só agredindo, você não crê na palavra de Deus, porque você cresce na palavra de Deus, você não falaria tanta heresia, como eu estou ouvindo agora, não falaria tanta heresia. Então, infelizmente, não dá desse jeito não. Porque eu não estou aqui para a gente querer ficar naquele trocadilho, né? Naquele trocadilho, mas sim tirar qualquer dúvida. Mas infelizmente é só agressão, é só incredulidade, é só heresia, e assim não dá para mim, tá bom? E assim não dá para mim. Assim, porque fica difícil para nós, porque você tem a sua visão e eu tenho a minha certeza, a minha convicção. Aí é diferente. Então, infelizmente, não vai dar para a gente conversar desse jeito, porque é muito complicado. É só batendo, 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 mas em momento nenhum você crê, você mostra que crê, mostra que realmente acredita na palavra de Deus. Eu não sei, porque vocês acham que a palavra de Deus é colocado debaixo do sovaco de vocês, que vocês andam aí para cima e para baixo, vocês acham que já sabem das coisas, e não é assim.
E não é dessa forma. Se fosse desse jeito, então tinha muita gente que sabia da Bíblia. E a gente não vê que não é bem assim. E não é por aí. É você abrir a palavra de Deus, estudar, saber, contexto por contexto, e entender cada passagem, cada versículo que Deus ele fala, que a Bíblia fala para nós. Ô Raimundo, de maneira nenhuma eu tô só atacando. Não, não tô te atacando, não tô atacando tua pessoa, não tô atacando tua religião. Pelo contrário, eu estou usando Bíblia, né? Nós estamos fazendo uma palestra bíblica. O nome do que a gente está fazendo essa reunião é palestra bíblica. E o engraçado aí que você pediu para me mostrar o nome da minha igreja, né? Você citou seitas aí, porque eu acredito que você está querendo dizer que só a Igreja Católica Apostólica Romana que é a igreja correta, que é a igreja primitiva. Mas não, a igreja primitiva ela não tinha, né, esses costumes pagões que tem hoje no meio da Igreja Católica. Não existia intercessões de santo, não existia imagem de escultura, não existia nada dessas coisas. Isso aí entrou um tempo depois. Placa de igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Jesus Cristo que pagou o preço na cruz do Calvário, pela minha vida, pela sua vida. É Ele que nos salva, não é a placa de igreja. Mas assim, como você pediu um versículo que mostra o nome da minha igreja, eu congrego na Assembleia, né? Na Igreja Assembleia. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 23, lá diz assim, a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão escritos nos céus. Então, eu estou lendo esse versículo aqui, mas não faz sentido nenhum, porque não é a placa de igreja que salva. Não estou nem usando esse versículo aqui como um argumento. Eu estou lendo só porque você pediu, né, o nome da minha igreja na Bíblia. Mas fique sabendo, meu querido, que não é a placa de igreja que salva, não é a Igreja Católica que salva, não é a Assembleia de Deus que salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré, que pagou um preço muito caro na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. E saiba que Jesus Cristo, ele te ama e ele quer te salvar. Nós sabemos que a verdadeira fé, nós não precisamos ter uma imagem de escultura para nós poder ter fé, né? Mas a verdadeira fé é crer sem ver, porque lá em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1, diz assim, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Exemplo, quando nós esperamos que algo irá acontecer em nossas vidas, isso é sinal que nós estamos tendo fé. E outro exemplo, nós não vemos Deus, mas nós cremos, né, que Deus existe, nós sentimos Ele. E sem ver o nosso Deus, nós acreditamos nele e sentimos Ele. Então isso é sinal que nós estamos tendo fé. Então a verdadeira fé, nós não precisamos ver para crer. Mas a verdadeira fé é crer sem ver. Então não precisa ter uma imagem de escultura para a gente poder ter fé. É para você ver, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, o apóstolo João ele prostrou aos pés de um anjo para adorar. Mas o anjo ele repreendeu o apóstolo João, o anjo ele repreendeu dizendo assim, não faças isso, pois sou o seu conservo, adora a Deus. Então nós não temos que prostrar perante uma imagem de escultura para adorar ela. Não podemos prostrar perante um anjo, nós temos que adorar somente a Deus. Outro versículo interessante é lá em Isaías 45, versículo 20. Lá diz assim, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não podem salvar. Lá em Jeremias capítulo 10, versículo 3, 4, 5, diz assim, os costumes dos povos são vaidade, pois cortam-se do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, feita com machado, e os enfeitam com prata e com ouro. Os firmam martelando com os pregos, para não se mover. São obras torneadas, não podem falar. São carregadas, não podem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer o mal e muito menos têm o poder de fazer o bem. Olha em Isaías 46, versículos 6 e 7, na Bíblia Linguagem de hoje, olha o que diz. Tem pessoas que pegam prata e ouro e pagam um ourives para ele fazer um Deus, e depois se ajoelham diante desse Deus e o adoram. Então carregam a imagem nas costas e a colocam no seu lugar. Ali ela fica, sem poder se mexer. Ela não atende, ela não pode livrá-los das suas dificuldades. Olha só, que versículo mais claro do que esse.
Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15, 16, 17, 18 e 19, na Bíblia Linguagem de hoje, Moisés ele disse: Quando o Senhor nosso Deus falou com vocês do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma de ninguém. Portanto, tenham todo o cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal, ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol e nem a lua ou as estrelas, que o nosso Deus repartiu entre os outros povos. Gostaria de lembrar também que quando Moisés ele estava ali no monte recebendo os 10 mandamentos, Arão ele fez um bezerro de ouro. Por que ele fez um bezerro de ouro? Para o povo poder adorar. Então, o povo eles estavam adorando aquele bezerro de ouro. E aí Moisés ele desceu ali do monte. Moisés ele, quando viu aquilo, o povo adorando o bezerro de ouro, uma imagem de escultura, Moisés ele ficou tão bravo com aquilo que ele pôs fogo no bezerro de ouro até o bezerro de ouro virar pó. Está lá em Êxodo capítulo 32, versículo 19 e versículo 20. Bom dia, meu irmão. Nesse caso aí, meu irmão, não vai ser possível continuar. Por quê? Porque você tem uma visão e eu tenho uma certeza. Eu tenho uma convicção diante da palavra de Deus. Então não adianta você falar uma coisa, eu mostrar e você não aceitar. Então, não são as minhas palavras, né? São as palavras de Deus. Então, como eu perguntei para você logo no início, se você acreditava na palavra de Deus. E você disse sim. E na hora que eu comecei a mostrar e falar para você, você desacreditou. Você não acreditou. Então, você, como todos que faz parte do protestantismo, ele aceita aquilo que interessa a eles. Aquilo que não interessa a eles, eles deixam de lado, não vale. Então fica difícil a gente debater, a gente falar, porque eu vou pela palavra de Deus. Tudo que eu falar para você ou para qualquer outro, tudo é pela palavra de Deus, tudo é pela luz da palavra de Deus, não as minhas, nem da igreja em si. Não as minhas e não da igreja em si, mas tudo baseado na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, tudo que a igreja ela nos ensina é tirado da palavra, é baseado na palavra. É a única igreja que está baseada na palavra de Deus. Tudo que ela faz, em tudo que ela faz, é a única que está baseada na palavra de Deus, é a igreja católica. Isso aí você pode chutar balde, espumar, berrar, sacudir, se desesperar, mas é a única igreja que está baseada na palavra de Deus. Não existe outra. Essas aí são invenções com doutrinas diferentes para confundir as pessoas. Então, meu amigo, eu só lamento que a gente não chegou numa conclusão, porque você só ataca, dispara, só atira, mas na hora que a gente fala, mostra os versículos de cada situação, de cada ponto, você não aceita, você não crê, você continua atacando. Então não dá assim, para mim dessa forma não dá não, porque eu tenho de mostrar e a pessoa tem de crer, ela tem de crer, porque eu tenho de mostrar, porque não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala, não é eu, apenas eu estou mostrando, mas não estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Então é bem aí que é a diferença, porque eu creio, eu tenho convicção da minha fé e da palavra de Deus, já você não tem, já você tem de uma doutrina totalmente contra a palavra de Deus. E aí fica difícil a gente conversar sobre Bíblia, sobre a palavra de Deus e sobre temas que estão relacionados à fé, à doutrina e também baseado na palavra de Deus, baseado na Bíblia. E para finalizar aí, né, porque nós sabemos que o nosso amigo Raimundo, ele não quis continuar a palestra bíblica a respeito desse tema aí, ele desistiu de estar fazendo a palestra bíblica. Então, para finalizar aí, eu gostaria de falar a respeito do apóstolo Paulo, né, que ele convenceu uma multidão
a não adorar a imagem de escultura, né? E ele disse para aquela multidão que, assim, dessa forma, que não são deuses os que são feitos com as mãos. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 26. E lá em Atos capítulo 17, versículo 23, a cidade de Atenas ela estava entregue à idolatria. Mas o apóstolo Paulo, ele percebeu que em meio a tantos santuários, né, que havia ali, naquele lugar, em Atenas, ele percebeu que havia um altar ali dedicado ao Deus desconhecido, Então o apóstolo Paulo, ele disse que esse é o Deus que eu vos anuncio, né? O apóstolo Paulo aproveitou, ele percebeu que o altar estava vazio e ele disse para aqueles povo ateniense: esse é o altar do Deus que eu vos anuncio, né? Porque um Deus que nós não precisamos, nosso Deus, e nós não precisamos ver o nosso Deus para poder crer. Conforme eu já disse, né, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, lá está dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então nós não precisamos de uma imagem de escultura para poder crer em Deus, mas a verdadeira fé é crer em Deus sem vê-lo, né? Sem ver uma imagem de escultura. Senão, nós seríamos igual a Tomé, né? Que precisou ver a Jesus para poder crer que Jesus ele havia ressuscitado. Então, que nós não venhamos a ser crentes Tomé, né? Que precisa de ver uma imagem de escultura, né? Uma imagem de um santo para poder crer. Mas nós cremos em Deus sem vê-lo, porque nós não precisamos ver Deus, nós sentimos ele, né, na nossa vida. Então você, amado ouvinte, que ouviu essa palestra bíblica até o final aí, espero que esse vídeo te ajude a compreender melhor as Sagradas Escrituras, né, que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. Lembrando a você que lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, lá está dizendo assim: ide, ensinai as nações. Então nós devemos ensinar. E Jesus ele disse lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, lá está dizendo que o povo ele foi destruído porque ele faltou o conhecimento. Então é necessário nós conhecermos as escrituras e o poder de Deus. Lá em João 8, versículo 32, lá está dizendo: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fiquem todos na paz do Senhor. No alvo de perguntas bíblicas. Versículos polêmicos. Notícias apologéticas. Debates. Pregações. Canal Assembleiano Apologista.